e integrar esse modelo para que a gente possa intervir com as melhores terapias e ações com esse paciente. Isso, Christopher. Alguém está pagando o preço, como a gente sempre fala, né? Muitas vezes essas compensações ou essas adaptações que o corpo tem que fazer de alguma forma, né, para vencer alguma necessidade ali, por exemplo, pés assimétricos, né? Muitas vezes a gente encontra essa disfunção de pés assimétricos e muitas vezes o quadril ali está tendo uma compensação, uma adaptação, e isso alguém está pagando o preço, alguma estrutura, seja um ligamento que está tensionado demais, seja uma articulação como uma sacroiliaca que está com uma hipersolicitação, uma hipercompressão, ou seja, ali um disco que pode estar sofrendo por conta, né, dessa assimetria, ou uma dismetria de membros inferiores ali, numa perna mais curta. Então, tudo isso pode gerar adaptações e compensações, e como volta para aquele conceito, né, como a gente fala, né, Cris, não é que a postura ou a alteração postural gera dor, mas muitas vezes essas alterações geram hipersolicitações e essas estruturas começam a sofrer de alguma forma que podem resultar em dores também. Christopher, desculpa, eu estou ouvindo o eco quando eu falo ainda. Você sabe se é aí? Tá. Eu tenho que lembrar de desligar meu microfone. E esse paciente, Ítalo, é um paciente que nós chamamos de paciente postural, porque ele não melhora com terapia manual, ele tem aquela curva de melhora. Ele melhora, depois tem recidiva, ele volta com a dor para o consultório. E muitas vezes nós, como fisioterapeutas, nos vemos muitas vezes como um terapeuta fracassado, porque a gente já tentou manipular, tentou alongar, tentou reforçar, tentou mobilizar, tentou agulhar esse paciente, né? Então a gente fez diversas técnicas, mas esse paciente melhora e volta, melhora e retorna. Então, a gente fala que o paciente postural, ele tem sinais clínicos silenciosos, que muitas vezes dentro de uma avaliação clínica funcional ou com testes que a gente faz ortopédicos, não apresenta alterações nesse paciente. Então, porém, esse paciente, muitas vezes, ele traz outros sintomas e sinais que nós não avaliamos no consultório. A gente muitas vezes está tão focado naquela patologia, ou seja, naquele diagnóstico que nos vem do paciente, em tratar o diagnóstico e não tratar o paciente, e isso nos limita muitas vezes a visão de buscar recurso para ter ferramentas, que é o conhecimento para poder avaliar esse paciente. E muitas vezes esse paciente postural, que nós chamamos, ele tem sintomas como vertigem, lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, sofre com dores inexplicáveis, sejam dores migratórias. Um dia tem uma dor dorsal alta, outro dia trapézio, outro dia essa dor migrou para um posterior de coxa, outro dia está com a sola do pé com dor. Isso nada mais é que o corpo dando o seu jeito aí para conseguir tentar organizar essas disfunções que pode estar acontecendo. E dificilmente ele tem um diagnóstico claro, né, Ítalo? Ou seja, este paciente, ele não tem um diagnóstico preciso. Muitas vezes, ele é rotulado como um paciente fibromiálgico, ou seja, fibromialgia. Ou até mesmo um paciente que tem TDAH, ou tem um déficit de atenção, então, por isso ele tropeça, por isso ele cai, por isso que ele não presta atenção. Então, a gente já vai entrar agora um pouco mais no sistema tônico-postural falando. Você falou exatamente o que eu ia lembrar. O paciente que é o clássico fibromiálgico, né? Normalmente são pacientes que são caracterizados ou diagnosticados com fibromialgia, porque são dores que muitas vezes não aparecem em exames de imagem, nenhum diagnóstico, né? Nenhum parâmetro maior. Muitas vezes os testes ortopédicos, testes clínicos não mostram nada claro, e normalmente são pacientes que sofrem com dor, muitas vezes, miofaciais, aquelas dor em ardências, dores em queimação, dores em faixas,
dores alastradas, né? Então, até a característica das dores muitas vezes é difícil de compreender ou de diagnosticar qual estrutura que está gerando aquela dor. Então, muitas vezes, esses pacientes são os pacientes que a gente já olha com o olhar da posturologia, né? São pacientes que, claro, de uma forma mais clássica, são os que aparecem com as alterações do sistema tônico postural. Tá mudo, tá mudo. Justamente o Ítalo já adiantou um slide aqui, que era esse slide aqui, que é nós, né, irmos além do convencional, é olhar com a visão da posturologia e saber avaliar um sistema que é o sistema tônico postural. Porque sabendo avaliar o sistema tônico postural, qualquer terapia que você faça ou trabalhe, seja fisioterapia, quiropraxia, osteopatia, a educação física, vai estar potencializando e ajudando na